agora eu vou chamar o Cristiano Pierobon, desculpe-me, Cris, da Google Digital, que vai falar sobre como a aceleração da transformação digital impactou o conceito de aplicação da privacidade na internet. Um assunto super atual. Cristiano, seja bem-vindo, obrigado por compartilhar seu conteúdo e boa palestra. Leandro, obrigado. É um prazer estar aqui, né? Primeiro, agradecer ao pessoal da Digitalks, dar os parabéns pelo evento. A gente sabe como o ano, tudo acabou mudando, a gente vai falar um pouco disso, né? Dos impactos disso e do esforço que foi para a gente manter, né, cara? Uma vitória. Todo mundo tá nessa luta aí para ter nossos negócios saudáveis. E as pessoas que fazem parte dos nossos negócios mais saudáveis ainda, né? Queria também agradecer aos presentes, né, a audiência, espero que vocês aproveitem bem o conteúdo, e especialmente mandar um abração e agradecer muito a equipe da Google, né, a equipe da Google Digital, que tem sido fundamental, né, nesses anos todos, e nesse ano, né, nessa adaptação toda necessária que a gente passou, estão sendo nota 10 aí. Bom, para a gente começar o tema, né, a gente falar um pouquinho da aceleração digital, né, do impacto que isso teve no conceito da aplicação de privacidade na internet e que, no meu entendimento, fortaleceu os negócios. Antes de mais nada, me apresentar, né, sou Cristiano Pierobon, né, como o Leandro já falou, diretor de negócios aí da Google, tenho formação em Direito, gestão de projetos, né, e estou na trilha de conhecimento aí das questões de privacidade, né, de leis de proteção de dados, mas com muito foco do impacto disso na cadeia de marketing digital, né, esse é meu tema de estudo. Bom, para a gente começar a falar, né, dessa aceleração digital, né, da transformação digital, não tem como a gente não lembrar alguns fatos aí do ano que levaram a essa aceleração. A primeira questão é a gente lembrar, né, que em meados de março, né, com a chegada da pandemia, parece que já foi há muito tempo, né, mas foi logo ali em março, e a gente experimentou algo, acho que inusitado para qualquer geração. Acho que ninguém tem lembrança, né, da gente tá em meio a um isolamento social. Com o isolamento, a gente teve todas as dimensões da nossa vida afetadas, né? Então, de uma hora para outra, tudo que tinha relação aí com trabalho, com lazer, com qualquer tipo de relacionamento, com compras, a gente se viu diretamente ligados aí ao meio digital mais do que nunca. Uma transformação digital que já estava em curso, né? Já há muitos anos, mas com uma aceleração absurda. E aí a gente vê as nossas casas, né? Quer dizer, aquilo que era simplesmente o nosso lar virar um home office, virar o cenário de muitas coisas, e o digital, ele passar a ser o contexto, né, das nossas vidas. E aí o que eu chamei de digitalização das relações, né? Onde a gente passa, né, a ver todo tipo de relação através dessa tela, né? Essa é uma foto aí de uma reunião que nós tivemos ontem da Google, né? Eu acho que isso é comum para todo mundo, né? A gente vê essa tela aí com múltiplos quadradinhos, né? E isso passou a ser o nosso dia a dia. Então, você passa o dia todo ali fazendo as famigeradas calls, né? Aí você sai para uma tela igual para fazer um happy hour virtual e sai de uma outra, vai para uma outra tela igual para fazer uma reunião de família, né? Então, isso literalmente virou o nosso contexto. Bom, a pandemia, então, ela acelerou a digitalização de praticamente todos os fluxos de relacionamento transacionais da sociedade, né? Então, como eu falei há pouco, trabalho, estudo, a forma como a gente paga, como a gente se vê, como compra, como se relaciona, e até a questão de qualidade de vida, né? Mais do que nunca, quem tinha algum receio, quem tinha hábitos, né, de exercício físico, enfim, hábitos saudáveis,
e tinha algum receio ou não se entendia bem aí com o aplicativo, viu nisso talvez a única forma de continuar com esse hábito. Com essa questão toda, né, então a pandemia, o isolamento, esse boom aí de transações aí digitais, a gente inevitavelmente teve esse fenômeno chamado de aceleração na transformação digital. Isso é inevitável a gente concordar com esse fundamento. Então, a gente passa a fazer tudo através de plataformas digitais, passa a ter essa relação, né, que ela é toda intermediada por algoritmos, e aí você tem uma abundância, né, uma coisa, uma escala ainda maior de captação de dados, que é o nosso combustível, e dados diretamente sobre hábitos e comportamentos. Então, você, mais do que nunca, né, ao passo que você está o tempo todo comprando, fazendo reuniões, ou seja, tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, assistindo live, se cadastrando em todo tipo de webinar aí, a gente está acelerando o conhecimento sobre nossos hábitos e comportamentos, isso é inevitável. E isso, né, para a gente entrar num tema que é muito caro a gente hoje, e é um tema central na apresentação agora, isso tem um impacto na questão da nossa privacidade, né? Bom, primeiro seria importante a gente voltar um passo atrás e entender um pouco a questão de privacidade, né? Então, antes do advento aí da questão do digital, obviamente, a gente via muito a questão da privacidade como principalmente questões de você proteger a tua propriedade privada contra a invasão, né, como a imagem aí ilustra bem, ou algum outro tipo de invasão a recintos privados, enfim, mas não diretamente a canais digitais. Mas, passado isso, né, o que a gente entende por privacidade em pleno 2020, né? Então, qual é a mudança depois de tanto tempo, né? A gente está mais de década usando redes sociais, usando canais digitais, fazendo compra, trocando dados aí por cupons, por uma série de coisas, né? Isso é realmente importante em 2020. O que a gente entende, né, por privacidade nesse momento, né? Bom, como eu falei há pouco, né? Então, assim, a gente está o tempo todo se expondo, né? Então, isso pode dar uma falsa impressão de que a gente não liga exatamente para a questão de privacidade. Mas a privacidade, na verdade, ela é o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal. Então, é o direito de você decidir que dados você expõe, né? Já adiantando um pouco essa questão aí mais voltada à cultura digital. Então, quais dados você realmente torna públicos ou você expõe? Que fatos da sua vida íntima ou vida em grupo você expõe? Que foto você expõe? Então, é um direito de controle, né? Um direito de você saber como essas coisas estão sendo tratadas, na verdade. Também entendido, né? A gente olhando um pouco mais doutrinariamente, como direito consagrado, tanto na Declaração Universal de Direitos Humanos, quer dizer, é um direito humano já consagrado, e mais recentemente, né, a gente tem legislações de proteção de dados já há um bom tempo, mas consolidadas, né, a gente tem aí pelo menos na virada de 2017, principalmente 2018, com a promulgação da GDPR europeia, e agora a LGPD, que a gente teve a surpresa ontem que ela já está em vigor, né? Então, você tem aí, além de ser um direito entendido como uma questão própria, né, de decisão do que fazer com a sua intimidade, com seus dados, mas também protegida como direito humano e também nessas legislações. Uma coisa importante, né, entendido o que é a privacidade, a gente entender, voltar, não perder o ponto central aqui do nosso papo, que é a transformação digital, entender em que contexto a gente está tentando proteger a privacidade.
Porque uma coisa é você entender o ordenamento jurídico, e ele é muito claro, né? Ele tem bases legais de como você vai fazer esse tratamento, a Declaração Universal de Direitos Humanos ela é claríssima como esse direito, tal, mas a gente tem um contexto, e isso não tem como você fugir dele. Então, a gente está o tempo todo exposto, desde questões mais corriqueiras, né, como o e-commerce, né, o próprio marketing digital, as redes sociais que a gente está muito acostumado, os aplicativos, até questões de tecnologia mais profundas ainda, né, com que a gente vê avançando, por exemplo, em IoT, inteligência artificial, mas também sujeitos a questões de crimes cibernéticos, né, uso de nossos dados biométricos, né, que são dados sensíveis perante a lei, fake news, e também o controle do Estado. Não é muito a gente lembrar que nós tivemos aí comprovadamente interferência em eleições, né? Então, nesse ambiente todo, desde um ambiente regulamentado de comércio ou de relação social, até sujeito a fraudes, né? Então esse é o contexto em que a gente está tentando trabalhar essa proteção da privacidade. E aí, como a sociedade decidiu, dentro desse contexto, considerando, né, que a privacidade é um bem a ser protegido, como ela decidiu proteger esse direito? Então, um pouco do que a gente falou agora há pouco. Normas regulatórias, né, leis de proteção de dados, né? No meio, né, da carreira de proteção de dados, né, dessa carreira que envolve conhecimentos de direito, de tecnologia da informação, de segurança da informação, algo hoje muito claro, né? Há uma frase muito clara que é a seguinte: não há privacidade sem proteção de dados, né? Então, se você não tiver um conjunto ali de salvaguardas, você não vai conseguir proteger o bem maior no final, que é a privacidade. Mas também, né, apesar de você ter isso tudo muito claro, tudo muito bonito, tá, a gente precisa entender também um pouquinho o impacto das medidas de proteção, né? Essa conversa nossa é uma conversa onde a gente está inserindo, e tentando entender os impactos disso, mas nós estamos no ambiente de negócios, né? A transformação digital ela tem que ser aprimorada. A gente não pode ter também travas, mesmo que sejam travas legais para isso, né? Bom, em relação a impactos, você tem, obviamente, né, impactos regulatórios, né, as próprias leis, normas, né? Ontem também, após a decisão do Senado impor em vigência a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, imediatamente o governo brasileiro editou um decreto onde ele começa a regulamentar a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai definir uma série de coisas, né? Ou seja, o primeiro impacto, né, dessas medidas são impactos regulatórios. Depois você vai ter, sim, claro, impactos tecnológicos, né? Não tem como, né? A gente vai ter que falar em tecnologia para proteger esses meios digitais, né? O mínimo de você entender criptografia, entender outras questões aí tecnológicas que venham trazer medidas de segurança para isso. Isso vai ter impacto em investimento, tá? Apesar de estar muito claro, né, o roadmap de como você fazer todo um compliance, você vai precisar de mão de obra especializada, você vai precisar levar conhecimento de TI para dentro das organizações que ainda não têm, ou seja, a contratação de terceiros, toda uma questão de capacitação, aquisição de tecnologia, né? E a gente está num ano, né? Aqui mesmo, eu mencionei para você, a gente está num ano em que os investimentos estão sendo olhados assim com muito cuidado, né? Um ano de pandemia, um ano atípico, e traz esse impacto. Também traz impacto nas questões de políticas de compliance, né? Então, várias empresas já estão muito adiantadas com compliance. Vou dar um exemplo
exemplo, a questão de políticas aí de privacidade um pouco mais avançadas, né? Já de compliance financeiro, de processos de negócio e tal, a gente vai ter que inserir um novo compliance, que é o compliance em relação à privacidade, em relação à proteção de dados, né? Uma investigação, né, e uma revisão da cadeia de valor das empresas, ou seja, você entender o teu parceiro, né? Poxa, eu estou indo num rumo de compliance, mas meu parceiro de ferramenta, o meu parceiro ali que faz, de fato, a interface com o meu cliente, como ele está? Né? A gente vai ter que exigir certificação desses parceiros, tal, enfim. E uma questão que, para mim, é fundamental, que é cultural. Né? Não adianta você ter uma série de entendimentos regulatórios, jurídicos, o bom investimento, se você também não levar essa cultura para dentro da empresa, né? Ou seja, né, você fazer com que todos entendam a importância disso e contribuam com a manutenção daquilo que foi implantado. Mas aí, principalmente, né, e voltado muito ao tema, o impacto que isso traz à nossa cultura de dados. Né? E aí, voltando, né, à questão central, que é a questão da transformação digital, isso tem um impacto direto em tudo que a gente faz, aí, em métodos de Big Data, ou em campanhas envolvendo mídia programática e todas as outras, né? IoT, inteligência artificial, geolocalização. A gente viu muito a polêmica de usos de dados de geolocalização durante a pandemia, enfim. Isso traz um impacto certeiro sobre isso. E é inevitável que isso tenha uma mudança de paradigma, né? Então, você tem, hoje, a gente tratando dados, ou captando, né, antes do tratamento, aí, uma abundância de dados, né, uma massa enorme de dados, né, em boa parte, talvez não com tanta transparência, e que você ainda, né, e quando eu falo hoje, era até ontem, tá, gente? Todo mundo foi pego de surpresa aí com a notícia ontem, né? Mas, e com uma decisão unilateral de controladores e plataformas de como esses dados eram tratados, tá? Aí você tem uma mudança em que, de abundância, você vai precisar escolher e tratar dados, apenas dados necessários, que é um dos pilares, uma das bases das leis de proteção de dados, né? Aumentar o teu processo de transparência, enfim, né? O teu cliente, teu usuário, o teu colaborador, né? Ao ter contato com nossas campanhas, com plataformas, ele sentir que existe um processo transparente, né? Há uma mudança, né? Onde passa o titular dos dados, né? Ele tem toda a autonomia para exigir saber como esses dados são tratados, se ele tem dados tratados, quais são as finalidades, enfim, né? E você ter ali todas as justificativas para o tratamento desses dados e quais regras você está usando, né? Então, essa mudança de paradigma ela é muito importante de ser entendida para a continuidade dos nossos negócios. E aí, fatalmente, né? Quando você faz a mudança, né, essa mudança de paradigma que eu citei agora, você tem uma mudança na experiência. Né? Uma vez que todo mundo define que privacidade é algo importante, que as pessoas estão questionando, que a gente vê o movimento aí, Facebook, Google, atualizando suas políticas de privacidade, ou seja, uma demanda, e você faz esse ajuste aí para esse novo momento, você tem uma mudança na experiência do teu cliente com o teu serviço, com o teu negócio, com o teu produto, isso é inevitável. E isso, na minha percepção, traz um ganho de confiança e como usuário, né, e um ganho nessa experiência do usuário também. Bom, aqui eu trago um dado para vocês que é propositalmente um pouco não defasado, mas antigo, tá? Em 2016, a gente está falando 2 anos antes da promulgação da GDPR europeia, você já tinha, né, segundo a Security Magazine, né, numa pesquisa que ela fez nesse ano, dados que já mostravam uma demanda
né, de usuários, né, de consumidores, por segurança da informação, por exemplo, por segurança à sua privacidade. Então, por exemplo, 52% dos usuários pagariam mais por um produto ou serviço de uma empresa com melhor segurança de dados, né? Ou de prova social aqui, 85% dos usuários contam para outros, inclusive publicamente, sobre suas experiências boas ou más, né? Uma boa parte através de redes sociais. Ou seja, né? Você tem o marco regulatório, mas esse marco regulatório, ele é um movimento, né, que é um movimento jurídico, né, um movimento de regulação, que ele é feito a partir de demanda, né? E isso corrobora quando eu falo para vocês no slide anterior, que há um ganho, né, na experiência, há um ganho na percepção, então isso é inevitável. E aí, assim, vamos fazer uma pequena recapitulação, né? A gente tem todo esse contexto que, a partir do isolamento social, a partir dessa infelicidade da pandemia, a gente passou a viver nesse contexto aqui que a gente está vendo, que isso trouxe uma aceleração sem precedentes aí, né, de um movimento de transformação digital, né, uma aceleração absurda, né, que isso tem um impacto na nossa privacidade, né, pela questão de uma maior exposição que nós temos no dia a dia, por um aumento dessa captação de dados, e que isso trouxe um movimento, né, acelerou também o movimento de discussão da privacidade, que você tem as normas, que isso muda o paradigma, e que essa mudança de paradigma, ela traz um ganho para os nossos negócios. Então, a afirmação aqui é que inserir a proteção de dados como um pilar da transformação digital é fortalecer os negócios, né? Porque à medida em que nós temos, né, nessa própria transformação digital, as pessoas no centro dos negócios, a privacidade é um bem que deve ser protegido, né? A gente precisa trabalhar com isso, não como impeditivo, ou como um obstáculo, ou como algo que, a gente precisa resolver isso, entende? Mas não, inserir isso de fato como parte dessa experiência. E aí, de que forma, né? A gente trabalhar um pouquinho alguns pilares que eu trouxe para vocês. Primeiro, a questão da cultura de dados, né? Os nossos negócios guiados por dados, a gente fazer um ajuste desse data-driven, né? Fazer um fair play nessa relação com os dados. Então, você ter uma anonimização sempre que possível. Poxa, se eu não preciso saber individualmente, e para trabalhar individualmente vou precisar do consentimento, vamos trabalhar uma anonimização, coletar apenas os dados que a gente precisa para aquela finalidade, trabalhar o consentimento claríssimo, inequívoco, com esse titular quando for necessário, transparência novamente, né, como eu falei há pouco, uma revisão da nossa cadeia de valor de parceiros de mídia, de monitoramento, de ferramentas, entendeu? Eu tenho certeza, né? São parceiros que estão trazendo um resultado absurdo para a gente, e eu acho que juntos a gente pode fazer todo esse ajuste. Adequação às leis de proteção de dados, a LGPD, a GDPR também, é bom observar isso para quem faz negócios com algum país europeu. Nós tivemos aí uma palestra sobre negócio com Portugal, então é importante, ali é o berço, né, dessa legislação. Então, entender, primeiro, rapidamente agora, entender o seu gap em relação à legislação, rever processos, né, levar questões de gestão de risco, né, para a gente escolher quais os processos que a gente vai atuar primeiramente, principalmente, gente, disseminar essa cultura na organização. Então, isso primeiro, o CEO, a principal liderança, né, ela tem que determinar essa cultura na empresa, mas ela tem que ser muito bem explicada, saber o papel de cada um, entendeu? Essa questão, às vezes, num mau uso num pendrive ali, a gente pode ter um problema muito sério. E também ferramentas de design, né, como um terceiro pilar, uma terceira base, que eu acho importantíssima para isso,
aonde o design como processo, né, para a gente inserir essa questão da cultura e proteção de dados e privacidade. Então, a gente já está habituado, né, a transformação digital diz muito, e para mim, principalmente na questão de processos, então, processos aí ágeis, de design thinking, enfim, a gente inserir nessas discussões, né, a questão da privacidade, conceber a privacidade desde o começo do serviço, como você pensa uma plataforma, como vai ser a prestação, isso está inserido desde o começo, políticas de privacidade mais claras, né? A gente está vendo aí pipocar termos aí de legal design, voltadas aí a clarear, né, a não ser uma coisa confusa, né? As nossas políticas de privacidade, elas têm que ser coisas assim muito fáceis, né? E a gente pode usar linguagens, né? Nós somos da indústria da criatividade, por que não um vídeo, né? Por que não ter uma forma, com uma interação melhor para deixar claro que a gente está em compliance com isso, incorporar aí nos processos de UX e UI também isso, novamente a questão da transparência. Ou seja, criar uma harmonia entre proteção de dados, cultura de dados e a experiência do usuário. Né? Porque, e aí eu trago um dado para vocês aí, né? São dois exemplos. Também um é de novembro de 2017, que já havia uma expectativa, né, antes da entrada do GDPR, um ano antes, né, um pouco menos de um ano, que isso era uma oportunidade de aumentar a criatividade. Um ano depois da GDPR, você já observava um aumento qualitativo das métricas de e-mail marketing. Isso, para mim, parece muito claro, porque à medida que você aumenta, você melhora a tua relação, você é mais transparente, a tua experiência é melhor, você vai ter melhores resultados. Isso já acontece nos nossos processos, né? Ou seja, né, aqui a gente já encaminhando para o final, eu ouso dizer que tudo isso é uma questão de mais transformação digital. Então, proteger a privacidade das pessoas, incorporar a proteção de dados, é ter mais transformação digital. E, acima de tudo, aquilo que a gente está acostumado, né, nessa indústria da transformação, nessa indústria que está se fazendo nos negócios digitais, que é nos adaptar, né? E como a gente tem esse mantra na GoGo Digital, eu gostaria de levar também para você essa mensagem, né? Abracem a sua adaptação. Esse é só mais um passo para deixar os nossos negócios cada vez melhores, tá ok? Então, queria agradecer a todos aí pela audiência e, novamente, a Digitalks aí pelo espaço, e espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Obrigado, querido, foi excelente. Eu acho que tem esse assunto de LGPD muito... A gente está com muita falta de informação, está muito complexo, né? E com muitos conteúdos acabam ajudando as pessoas, e está uma desinformação. Entrou em vigor, mas não entrou em vigor. Então, a gente está... Acho que cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla de que a gente precisa falar sobre a LGPD. Muito obrigado pela sua participação, pelo conteúdo que você trouxe. E a gente agradece muito o tempo dedicado aqui para a gente, tá bom? Leandro, obrigado a vocês, obrigado pela organização e boa sorte aí, sucesso aí até amanhã aí. Vou estar acompanhando.